Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula vamos mostrar o cálculo de uma poligonal fechada. Se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Deem um like e ajude o canal. Cálculo de poligonal fechada. No passado, não tão distante, as poligonais eram calculadas manualmente, utilizando uma calculadora e planilhas, até surgirem os primeiros softwares topográficos. Antes disso, na ausência da calculadora, era utilizado a régua de cálculo e o cálculo efetuado em planilhas. Uma planilha tinha quase 1 metro de comprimento. Começava lá com estação, ré, ponto visado, ângulo lido, ângulo compensado, azimuth, projeções, coordenadas, cálculo das duplas áreas. E hoje não. Hoje nós temos os aplicativos do software topográfico que efetuam o cálculo de poligonais. Vamos ver os procedimentos para o cálculo de uma poligonal fechada. Para os alunos dos cursos na área de agrimensura, técnico agrimensura, engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, atualmente estão unidas as duas áreas, engenharia de agrimensura e cartografia, é necessário saber os procedimentos para o cálculo de uma poligonal fechada. Então, a poligonal fechada é uma poligonal que tem o último vértice coincidindo com o vértice inicial, formando dessa forma um polígono. Na poligonal fechada são conhecidos os pontos da linha de saída, que é a estação e o ponto de ré, que são os mesmos pontos da linha de chegada, que vai ser a estação e ponto de vante. No fechamento da poligonal, a estação de saída passa a ser ponto de vante, e a estação de ré passa a ser a estação de chegada. Então, numa poligonal fechada, são conhecidos azimuth da linha de saída, que é o azimuth inicial, as coordenadas dos vértices de saída e as coordenadas do vértice de ré, para obter o azimuth da linha de saída. Então, na poligonal fechada, existe um controle de fechamento angular e linear, a partir de uma precisão recomendada pela NBR 13133, que é a norma técnica para execução de levantamentos topográficos da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. No passado, a poligonal topográfica, levantada com taquiometria, que não se utiliza mais hoje, era aceita uma precisão linear mínima de 1/1000, podendo, às vezes, chegar a uma precisão melhor. Para as poligonais topográficas medidas a trena, a precisão podia alcançar até 1/10.000. Atualmente, com o uso de estações totais, pode-se obter uma precisão acima de 1/30.000. A precisão angular depende fundamentalmente da precisão da estação total utilizada, conforme a sua classificação na NBR 13133. As precisões angulares e lineares para os diversos tipos de classes de poligonais são indicadas nas normas técnicas para a execução de levantamentos topográficos. Elementos do cálculo. Então, iniciando com o erro angular. Na poligonal fechada, o erro angular é dado pela diferença entre a soma dos ângulos internos medidos em campo e o somatório dos ângulos internos de um polígono dado pela fórmula
Então, num polígono, a soma dos ângulos internos é dado pela fórmula 180 graus, que multiplica n menos 2, onde n é o número de vértices. A correção do erro angular. Na poligonal fechada, a correção do erro angular é efetuada em quantidades iguais, diretamente no ângulo horizontal medido em campo. Desta forma, a soma das correções deverá ser igual ao erro angular total, e a soma dos ângulos horizontais corrigidos deverá satisfazer a fórmula somatório dos ângulos internos igual a 180 graus, que multiplica n menos 2. N é o número de vértices. Erro linear. Na poligonal fechada, o erro linear é dado pela fórmula erro linear igual a raiz quadrada do somatório das projeções em x mais o somatório da projeção em y, ambas ao quadrado. Extraindo a raiz, nós temos então o erro linear. A correção do erro linear é efetuado nas projeções calculadas, utilizando-se as seguintes fórmulas. A correção em x é dado por a projeção calculada vezes o erro dividido pelo somatório em módulo. Então aqui é com sinal e aqui é sem sinal, consideradas todas positivas, que é o módulo. Da mesma forma para o y, cy é igual a projeção y multiplicado pelo erro dividido pelo somatório em módulo das projeções. Então aqui nós temos o roteiro de cálculo de uma poligonal fechada. Então nós temos aqui os dados da poligonal, né? A estação de saída, ponto inicial, x1, y1, as suas coordenadas, abscissa e ordenada, e o azimuth de saída. Aqui nós temos a caderneta de campo, ou seja, ângulos e distâncias medidos em campo. Uma poligonal pequena de 4 vértices. Né? Então, inicialmente nós começamos pelo cálculo do erro angular. Através das fórmulas já vistas, nós temos que o somatório dos ângulos internos, se não houvesse erro, tinha que satisfazer essa condição. Né? Somatório dos ângulos internos igual a 180 graus, que multiplica n menos 2. No entanto, há um erro. Né? Então, efetuando a soma, nós temos que os ângulos medidos deram um somatório de 359, 59 e 48. Como nós estamos diante de um quadrilátero, onde o número de vértices é 2, 4 menos 2 vezes 180, daria 360. Então nós temos um erro angular de 12 segundos. Então a correção do ângulo com o erro angular é feito em quantidades iguais. Né? No passado, se considerava os maiores erros nas pequenas distâncias. Atualmente, esse conceito não é mais utilizado, ou seja, se utiliza quantidades iguais por vértice. Então aqui nós temos 12 segundos, 4 vértices, teremos um erro de 3 segundos por vértice. Então nós efetuamos a correção em cada ângulo. Como o erro foi a menos, nós temos que corrigir a mais. A tabela 2 mostra então a correção do ângulo horizontal nos diversos ângulos. Tá? De tal maneira que a soma dos ângulos corrigidos deverá satisfazer a equação, que no caso seria 360 graus. Cálculo dos azimuth. A partir dos ângulos horizontais corrigidos, nós efetuamos o cálculo do azimuth. A fórmula é esta: azimuth de uma linha é o azimuth da linha anterior mais o ângulo horizontal mais ou menos 180 graus.
Se a soma de AZN-1, que é o azimuth anterior, mais o ângulo horizontal, for maior que 180 graus, nós vamos subtrair 180 graus. Se for maior que 180 graus, nós diminuímos. Se for menor, nós somamos, né? Então aqui nós efetuamos o cálculo dos azimuth para as diversas linhas, a partir sempre do azimuth anterior e do ângulo horizontal lido, né? Então aqui para a primeira linha e para as demais linhas. Na tabela 3, nós temos então os ângulos horizontais corrigidos e os azimuths corrigidos. Para a verificação, o azimuth final de chegada deverá ser exatamente igual ao azimuth inicial de saída. Então, observem que o azimuth de saída foi 38 graus 15 minutos 2 segundos e o azimuth de chegada 38 graus 15 minutos 02 segundos. Então os azimuths estão corretos. Cálculo das projeções com azimuth corrigido e as distâncias medidas, nós efetuamos o cálculo das projeções. No eixo X, então ΔX' é o seno do azimuth vezes a distância. No eixo das ordenadas, ΔY' é igual ao cosseno do azimuth vezes a distância. Aqui nós temos um cálculo para a primeira linha, né? Conhecendo as distâncias, o azimuth é o mesmo. Nós obtemos então as projeções no eixo X e no eixo Y. Na tabela 4 estão as projeções calculadas a partir dos azimuths e distâncias. A partir dessa tabela, nós calculamos o somatório da projeção no eixo X, 0,110, e o somatório na projeção no eixo Y, 0,139. Observem que aqui, levando em consideração o sinal, então é o somatório com o sinal. E também efetuamos o somatório em módulo, ou seja, sempre positivo, né? Então, nós temos somatório com sinal, somatório sem sinal, em módulo. Aqui nós temos somatório da distância, que é o perímetro. Calculamos o erro linear, né? Então nós temos o erro em X, o erro em Y, aplicamos na fórmula e obtemos um erro linear de 0,110 metros, né? Então, aqui nós temos o erro em X, o erro em Y, que fornece, então, um erro linear de 0,177. Tá? Então, repetindo, aqui nós temos o erro em X, o erro em Y, aplicamos a fórmula, temos o erro linear. A precisão linear é dado pela expressão somatório da distância, que é o perímetro, dividido pelo erro linear, né? Temos aqui o somatório da distância e obtemos então a precisão linear, que dá 1 para 1522. Correções das projeções. Então nós iniciamos pelo eixo das abscissas, aplicamos a fórmula e obtemos uma constante. A constante é o erro X dividido pelo somatório em módulo, né? Então, a correção para cada projeção vai ser a multiplicação da projeção pela constante. Então nós temos aqui as correções de todas as projeções do eixo X, né? Da mesma forma, nós efetuamos
no eixo Y, né? Então, determinamos a constante, erro em Y dividido pelo somatório em Y, né? E obtemos aqui a constante no eixo Y. Né? Multiplicando essa constante por cada uma das projeções, nós obtemos as projeções, os erros e, posteriormente, as projeções corrigidas. Então, a projeção corrigida se obtém por soma algébrica a partir das projeções calculadas e a correção. O sinal da correção é contrário ao erro. Aqui nós temos um exemplo, então, para a primeira linha, né? A projeção calculada mais a correção, nós temos a projeção corrigida para o eixo X e para o eixo Y. Nas tabelas 5 e 6, nós temos então as projeções calculadas, as correções e as projeções corrigidas, tanto no eixo X como no eixo Y. Cálculo das coordenadas. Então, as coordenadas dos pontos são calculadas por essa expressão. No eixo das abscissas, a abscissa de um ponto é igual à abscissa do ponto anterior mais a projeção corrigida. Então, da mesma forma para o eixo Y, né? O eixo Y é dado pela expressão ordenada da linha, é a ordenada da linha anterior, mais a projeção corrigida. Na tabela 7, nós temos então as coordenadas dos pontos, né? Então, para verificação, as coordenadas finais deverão ser iguais às coordenadas iniciais. Aqui estão as coordenadas dos pontos de 1 a 4. Bem, então o objetivo principal desta videoaula é relembrar como se calcula uma poligonal fechada. Para os alunos da área de agrimensura, é um material didático para uso em sala de aula. Hoje, com uma série de aplicativos e softwares topográficos existentes, não se faz mais esse cálculo de forma manual, mas que, no passado, muitos profissionais efetuaram esses cálculos. Com certeza, alguns que estão assistindo esta videoaula fizeram no seu passado profissional estes cálculos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima videoaula.